Buenas, buenas. En la clase de hoy vamos a ver un poco de pronunciación y 4 verbos que são importantes para empezar. Bien, então a gente vai trabalhar hoje algumas pronunciações no espanhol que é diferente no português, tá? Então eu só trouxe algumas, tem outras variações e a gente vai estar vendo ao longo das aulas. Para começar, a G. A G no espanhol a gente vai pronunciar G. Então, por exemplo, geografía, gente, gimnasio, página, agenda, goma, energía. Bien, entonces sería así la pronunciación da letra G. A J, que a gente vai falar J. Entonces, sería jugar o videojuego, jornada, trabajo, dibujo, justicia, extranjero. O X também, a gente tem essa pronunciação do X, que é justamente a letra X, que no português a gente fala no alfabeto X, no espanhol é X. Então a gente pronuncia extranjero, tá? A S, a letra S e Z. Z, o Z e o S, eles têm um som muito parecido. É como se não tivesse o Z ali presente. Por exemplo, casa no espanhol, no português a gente pronuncia como se fosse a Z, né? Casa. Mas no espanhol vai ser como se fosse todas as palavras como se tivessem S. Então, por exemplo, zorro, sapato, coração. É basicamente isso. Depois a gente vai ver alguns outros exemplos ali no slide que eu preparei para você ver as diferenças bem certinho, tá? Letra R. R tem que ter muito cuidado, porque realmente a gente vai ter que trabalhar essa R, que às vezes até para mim é um pouquinho complicado, né? Mas a experiência aí já faz eu bem experiente com relação à pronunciação da letra R. Então é bem a prática realmente para você trabalhar essa mobilidade da língua para poder pronunciar R, tá? Então, por exemplo, correr, sim? Churros, pero e perro. São pronunciações diferentes. Uma tem uma só R, né? E outra é perro, que são 2 R's. Pero significa mas, tá? Então, basicamente tem esse significado. E perro é cachorro, tá? Cachorro. Depois, caro e estudar. Não me acuerdo por que puse esta palavra. E vivir, sim? Vivir. A letra V é exatamente isso. A letra V e a letra B no espanhol se pronuncia como se fosse realmente a letra B. Vivir, sim? Não viver, né? Que tem essa vibração no português, no espanhol não. É como se fosse uma letra B aqui no lugar do V. Vivir, tá? E estudar, que eu trouxe aqui, é justamente a D. Que a D tem essa pronunciação de di, tá? Quando a gente for pronunciar. E também a T, também tem esse ti. É como se fosse no Nordeste, né? Que tem esse sotaque que fala o T bem pronunciado. Basicamente isso, mas não se preocupe que isso ao longo das aulas a gente vai estar trabalhando a pronunciação. Quando a gente começar a conversar também, eu vou estar ali orientando na leitura e tudo para melhorar essa pronunciação aí do espanhol, que para mim é super importante. Então aqui, como eu tinha comentado antes, tem diferenças, por exemplo, aqui em algumas palavras que se pronunciam igual, mas tem significados diferentes. Então a gente tem aqui coser, que com S significa coser também, que no português tem, né, essa palavra, que é costurar. E coser com C significa cozinhar. Casa e casa, que pronuncia igual, ainda que tenha a letra Z. Lembra que eu comentei que basicamente a gente vai pronunciar como se fosse S. Casa e caça também. Tem esses dois significados, que uma é casa e outra é caçar, né? De caça, de caçar. Vaso e vaso. Então aqui, como eu também tinha comentado, a letra V e a letra V se pronuncia como se fosse B, né?
Então, a gente tem vaso de copo e vaso, o órgão do nosso corpo. Agora, a gente vai trabalhar o que é o verbo ser e estar, que é importante. Nessa aula, eu trouxe o verbo ser, estar, tener e hacer. Então, aqui, o que eu quero, eu não vou detalhar muito bem, tá? Eu só quero que você tenha ideia, essa tabela, porque vai ter uma tarefa, e daí eu quero que você faça essa tarefa baseando-se nessas tabelinhas, tá? Então, no presente, a gente tem, primeiro, as personas, né? O yo, que é o eu, ou yo também, a Y, que é o Y, que a gente vai estar vendo aí ao longo das aulas, tem diferentes pronunciações a cada lugar do mundo, né? Aqui fala espanhol. Na Argentina, por exemplo, a gente pronuncia mais os rosarinos, né? Santafesinos, não é toda a Argentina, mas parte da Argentina pronuncia yo, tá? Então aqui, yo soy, tu eres, por exemplo, na Argentina a gente não usa o tu, a gente usa o vos. E fala sos, não eres, a gente usa o sos. Tá? Mas isso não se preocupe, que a gente vai estar vendo aí bem certinho, ao longo do tempo também vai aprendendo. Então, usa tu eres, él, ella ou ella, por exemplo. Usted es, nosotros, nosotras somos, ustedes son, ellos, ellas son. Me gustaría que pudieras repetir aí, desde tu casa, lo mismo. Então, vamos repetir aqui. Yo soy, tú eres, él, ella, usted es. Nosotros o nosotras somos. Ustedes son. Ellos o ellas son. Esse ustedes no plural seria o vocês e usted seria você. Basicamente isso. Depois, passado. Era, eras, lo mismo, quero que repitas, bien? Quero que você repete aí desde a sua casa. Era, eras, era, éramos, eran y eran. Eso es más fácil porque es muy parecido con portugués. Después, futuro. Yo seré, tú serás, él será, nosotros seremos, ustedes serán y ellos serán. Muy parecido también. Ahora que lo que vamos a ver es el verbo estar, que básicamente es lo mismo. Entonces tenemos estoy, estás, está, estamos. Acá faltó la S que está mal escrito. Estáis, vosotros, que não se usa. Aqui na Argentina a gente não usa vosotros, é mais lá na Espanha. Se você quiser, a gente pode complementar com esse vosotros, mas a ideia não é trabalhar tanto ele, só se for realmente necessário. Ellos están. Passado, estava, estavas, estava, estávamos, estavais, estavam. ¿Sí? Futuro, estaré, estarás, estará, estaremos, estareis e estarán. Essa N no final, ela é bem pronunciada. Estarán, están, tá? Estavam em espanhol. E pode perceber que tem um padrão aqui. Na maioria dos verbos, quase todos, eu acho que todos, pra ser bem sincera, no tu, sempre vai terminar em S no final. Então, por exemplo, aqui que a gente viu o estás, o estavas, o estarás. Por exemplo, o verbo tener, tienes, tenías, tendrás. Então, o tu, sempre o verbo conjugado vai terminar em S, tá? Por exemplo, tu haces, tu hacías, tu harás, tá? Não vou entrar em muito detalhe na pronunciação, que a gente vai estar vendo isso, trabalhando mais nas conversações durante a aula, tá? Mas dê uma lida aqui no material, tá? Nesses verbos, e faça a atividade, tá? Aqui eu trouxe um exemplo, por exemplo. Hola, soy Alexia, tengo 26 años, soy de Brasil, vivo en Argentina,
estoy muy contenta hoy e hago deportes em mi tempo livre. Bem, então você pode praticar aí também desde a sua casa, montando de acordo com o que você a sua necessidade aqui. Agora sim, a tarefa, que é a tarefa. Escrevi um texto corto de 8 a 10 líneas, más o menos, donde hables de vos usando los verbos ser, estar, tener e hacer. Os verbos que a gente acabou de ver anteriormente, tá bom? Por exemplo, aqui que eu tinha comentado, lembra da pronunciação do X? No texto, que a gente falaria assim no português, no espanhol a gente fala texto. Tem essa X, texto, tá? Então, aqui eu dei aqui uns exemplos, por exemplo, você pode colocar quem sos, como estás hoje, se está bem, se está contenta, como estás não sei, de saúde, por exemplo, que haces em tu dia a dia, que é o que você faz no seu dia a dia, no passado também, por exemplo, como você esteve ontem ou a semana passada, o que você estava fazendo ontem ou semana passada, por exemplo, que hiciste recentemente, então o que você fez recentemente, que tu viste, ou se você teve alguma coisa, no futuro, como vas a estar, então, no futuro, como você pensa que vai estar no futuro, o que você vai fazer no futuro, que você tem planejado, que vas a tener ou ser en el futuro também, quais são tus planes, tus sueños. Então, basicamente, eu quero que você faça essa tarefa, tá? Monta esse texto de acordo com os verbos que eu trouxe aqui, tá? No geral, é essas conjugações que eu quero que você aprenda no momento. Tem outras conjugações, eu não quero entrar muito em detalhe assim específico, mas basicamente é isso, tá bom? Entonces, nos vemos la próxima semana con más contenido de español.